Vamos lá, Mateus 7, 7 a 12. Devagar nós estamos chegando no final aí do Sermão da Montanha. Só que o Sermão da Montanha trata de vários assuntos, então fica mais fácil de lidar com ele dessa forma, né? Hoje a gente vai entender algumas coisas muito importantes para a nossa vida que Jesus registrou ou falou e ensinou e Mateus registrou. Mateus 7, 7 a 12, eu convido os irmãos a lerem em voz audível comigo. Aqui o título é Jesus incita a orar. Vamos ler? Leiamos então. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Com grande temor e tremor na presença do Senhor, eu reforço a oração da nossa irmã, para que o Espírito Santo aplique no nosso coração esta palavra que é sublime, que é maravilhosa, majestosa. E a nós cabe a responsabilidade da interpretação e do estudo nela, mas aplicar no coração, tanto o meu quanto de vocês, somente o Espírito Santo do Senhor. Então a gente precisa realmente desse socorro do Senhor. Nosso tema de hoje é preparando-nos para um relacionamento que agrada a Deus. Preparando-nos para um relacionamento que agrada a Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos conhecemos e mais inútil nos sentimos, mais indignos nos sentimos. É uma coisa muito interessante, porque a lógica espiritual é totalmente inversa. Quanto mais afastado de Deus, quanto mais no pecado, mais santo nos achamos. Quanto mais próximos de Deus, mais indignos nos achamos. Porque a presença de Deus revela, manifesta a nossa natureza carnal. E essa natureza carnal, para aqueles que são do Senhor, ela ainda está no coração, mas este que está no Senhor tem uma nova natureza plantada, que é a natureza espiritual. E segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que há diariamente uma guerra, batalhas travadas entre as duas naturezas, a carnal e a espiritual. A carnal, ela aguça, ela aponta, ela exalta o nosso valor, o valor do meu eu, o ego. Eu sou importante, eu sou bom no que eu faço, todo mundo depende de mim, todo mundo sente a minha falta. Este é o ego levantado pela natureza carnal. Mas a natureza espiritual, ela vai lhe conduzir ou nos conduzir a olhar para o próximo, considerando-o superior em honra a nós mesmos. E todo o sermão da montanha, você tenha percebido isso, desde o início nós estamos trabalhando isso, trabalha na contramão do mundo, justamente para apontar, diferentemente da psicologia, em que você é vencedor, você é o melhor, você pode, todo mundo depende de você, Jesus conclama ao contrário, a nos esvaziarmos de nós mesmos e a enchermos da justiça de Deus, totalmente diferente daquilo que o mundo propõe. O Senhor Jesus, trabalhando então dentro deste contexto, como nós vimos na quarta passada, ele trabalhou o relacionamento e como nos portar diante do erro do irmão.
não emitir um juízo condenatório, um juízo infernal. Não significa que você não possa identificar uma falha no outro e ajudá-lo, até porque ele falou logo após: cuide-se pessoalmente para que você possa ajudar aquele que está com problema. E ele usou a expressão: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, ele não está falando sobre não identificar falha nos outros, mas está falando sobre não julgar condenativamente. Nós temos uma facilidade enorme de fazer essas coisas. E aí, dentro do mesmo contexto, porque nós não podemos separar um texto do outro, dentro do mesmo contexto, ele diz para nós não lançar aos cães o que é santo. Então, é saber até o momento certo de parar, o momento certo de parar de gastar tempo com alguém que deliberadamente diz: eu sei, mas não quero. Eu sei, mas não quero. E agora, de repente, falando dessa questão de julgamento, de uma hora para outra, Jesus começa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tudo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Por quê? Para piorar um pouquinho, para enrolar um pouquinho o seu pensamento aí, olha só, ele falou sobre relacionamento de juízo condenatório aqui inicialmente. De repente ele para e fala assim: você precisa orar, pedir, buscar e bater. E fala a respeito de... Se você que é um pai mau, sabe atender bem, imagine Deus. Mas de uma hora para outra, olha o versículo 12. Ele encerra o versículo 11 dizendo assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai celeste, vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E simplesmente ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Mas peraí, mas por quê? Qual o sentido disso? Por que ele não pegou esse versículo e colocou ele antes da oração? Ou por que ele não colocou esse versículo com outra parte, com outro assunto? É isso que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui hoje, que é uma lição importante para a nossa vida. Vamos lembrar aqui que um dos maiores problemas que nós enfrentamos é o nosso próprio egoísmo. Nós não gostamos de perder, nós não gostamos nem de empatar, nós gostamos de vencer. Nós gostamos sempre de ser vistos, nós gostamos sempre de ser servidos, nós gostamos de ser aplaudidos. Essa é a nossa natureza, sem Jesus. Mas mesmo com Jesus, há uma luta constante em fazer cair essa natureza, fazer morrer essa natureza. Ainda assim, nós gostamos de ser aplaudidos. Ainda assim, nós gostamos de ser ovacionados. Ainda assim, e é uma luta constante no nosso coração, principalmente quando nós vemos o erro do irmão. A primeira coisa que nós lembramos e falamos e emitimos é um julgamento sobre o erro daquele irmão, ou sobre aquele irmão por causa do seu erro. Claro, a santificação não é uma doutrina à parte da justificação. Ambas caminham juntas, sendo que uma já foi realizada, a justificação, na minha salvação em Cristo, mas a partir de então, a santificação ela é progressivamente desenvolvida. Não tem como ser justificado e não desenvolver a santificação. E não há razão de santificação se não for justificado. Senão fica uma religiosidade vã que voa para o inferno moralmente bom. Por isso, então, é necessário cuidar da nossa natureza, mas é necessário também entender que os atos praticados, sim, são pecados, são condenados e precisam ser evitados. Mas não adianta também eu condenar um ato de alguém, se o meu coração está gerando e fazendo-me superior aos demais. Às vezes pessoas arrogam santidade para si.
Ah, eu sou muito santo. Ah, eu sou de oração. Ah, eu sou de leitura da palavra. Eu sou. E a gente começa a pensar porque você não está consumando um pecado à vista dos demais, que nós somos então melhores. E Jesus Cristo nos disse que o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca, o que vem do coração. Isso lhe dá então base para praticar os demais pecados? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você não preencher o coração com o Espírito Santo, o fato de você não consumar um pecado, isso não lhe dá nenhuma vantagem para entrar no céu. Li há poucos dias uma frase dizendo o seguinte: se você não parar de pecar, você não pode entrar no céu. É meio verdade. Porque não é o não pecar que te faz entrar no céu, é Jesus que te faz entrar no céu. Agora, Jesus que lhe conduz a não pecar. Porque eu posso me fechar num local e não cometer aqueles pecados à vista das pessoas, e então à vista da população, da sociedade, eu sou um santo e vou para o céu, mas o meu coração está podre diante do Senhor. Então eu vou para o inferno, sem praticar aqueles pecados que vocês veem. Então a natureza determina, por isso Jesus falou, no coração é que sai o adultério, é que sai o assassinato. Jesus chegou a dizer, se eu não amo, inspirado pelo Senhor, João chegou a dizer, se eu não amo o meu irmão, eu sou um assassino. Se eu odeio o meu irmão, eu sou um assassino. Agora então você entende que nesta razão, ao escrever sobre esse relacionamento, para não emitir um julgamento sobre o outro, um julgamento condenativo, é que Jesus então vai nos ensinar sobre a oração. E a primeira lição que nós temos que aprender aqui é que é necessário ter consciência da nossa incapacidade de realizar a obra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Para você pedir, você não pode ter. Se eu tenho, para que vou pedir? Então, se eu vou pedir, eu reconheço que eu não tenho. Se eu vou buscar, significa que eu não detenho aquilo. Se eu tenho que bater, é porque me falta alguma coisa, eu preciso de alguém que está lá. Ou seja, há uma busca daquilo que eu não tenho. Então, quando ele diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Ele está dizendo, você precisa reconhecer diante do Senhor que você não tem o suficiente em você mesmo. É o esvaziamento, é o reconhecimento da minha natureza, do meu coração, que de mim mesmo não é capaz de tomar nenhuma decisão realmente com a essência de boa obra. Eu posso até ajudar alguém, eu posso até fazer algo religioso, que para aquele que recebe pode ser uma boa ação, mas para mim ela não tem nada a ver com boa ação, porque não é feita dentro do propósito do Senhor. Vamos lembrar aqui de um homem chamado Caim, que o Senhor rejeitou o seu coração e a sua oferta, e um outro chamado Abel, que Deus aceitou, recebeu o seu coração, agradou-se do seu coração e da sua oferta. Não é a quantidade que você dá, não é o que você dá, mas é o coração que dá. Se o coração é do Senhor, tudo aquilo que vai para o Senhor é aceito. Tem algo que vocês estudaram aqui, classe dos adultos, com o nosso irmão diácono Nildo, que eu não estava aqui, mas eu sei que ele falou sobre esse assunto, sobre esse tema. Que é a oração de Davi, e ele fala assim, tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É justamente
se eu posso cantar, se eu posso reinar como o rei Davi, se eu posso pegar do ouro que eu tenho aqui e levar para a casa do Senhor, se eu posso servir alguém, se eu posso adorar, isso não está em mim, isto vem do Senhor. Então aquilo que nós estamos oferecendo como culto a Deus, isso é do próprio Deus. Então, quando eu estou clamando, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, é esse reconhecimento de que eu não tenho nada em mim mesmo. E o que isso tem a ver com o contexto? Pensa um pouquinho, quando você sabe que você não tem, diminui a possibilidade de você julgar aquele que erra. Quando eu sei que eu não tenho, que eu sou igual, como posso emitir um juízo sobre aquele ao qual eu sou igual? Isso me conduz então a uma hipocrisia muito grande. E isso é totalmente rejeitado. Então eu preciso entender que sem a graça de Deus eu não sou nada. Por isso o Senhor Jesus diz: busque, peça, bata. Agora aqui tem um outro propósito muito interessante também, que não é só a questão do esvaziamento, mas Jesus também está nos chamando a atenção para a perseverança na oração. Se tem uma coisa que nós fazemos com muita facilidade é abandonar um propósito, seja ele de oração, por determinado assunto. Se passou uma semana, se passou um mês, se passaram 3 meses, se passou um ano, aí nós, não vou orar mais não, porque... A grande questão aqui, no meu ponto de vista, é o seguinte: pedir, buscar, bater, significa não desistir da oração, enquanto ou aquilo não mais tiver realidade para acontecer mesmo, ou você morrer. Mas enquanto há possibilidade, você precisa crer e você precisa buscar, você precisa correr atrás. Então ele está chamando a atenção para mais uma coisa: a fragilidade nossa diante da perseverança em oração. Quantas vezes nós já paramos de orar por determinada coisa, ou pensamos que não pode mais haver uma resposta para determinado assunto? Quantas vezes você já falou, ou ouviu, ou compartilhou, e eu também, dizendo: neste lugar não adianta mais pregar o evangelho não. Na minha família não resolve mais pregar o evangelho. Não adianta mais ficar pedindo. Quantas vezes nós fazemos isso? Agora, como eu posso dizer que esse texto está chamando a atenção para a questão da perseverança? Vamos dar uma olhadinha em Lucas 11. Lucas 11. Lucas registra esse texto de uma forma, em um local, em um contexto um pouco diferente, mas o assunto tem que ser o mesmo, certo? E ele faz isso no capítulo 11, do versículo 9 em diante, e antes, ele faz procedendo a parábola do amigo importuno. O que é isso? O moço está lá de noite, aí o amigo chega lá: me arruma isso aí. Estou em casa não. Estou em casa não, hein? Como aquele pai que mandou o menino falar assim: meu filho, fala que eu não estou em casa. Papai mandou falar que não está em casa não, hein? Chega um ponto, diz Lucas, que ele vai dizer o seguinte, versículo 7. E a outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunas, a porta já está fechada. Aí versículo 8: digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade.
O que está dizendo aqui é: persevere em oração. Persevere em oração. Porque se o homem é capaz de ser vencido para não ser importunado, o Senhor, que é bom, que vê o coração, Ele pode lhe atender a oração que você fizer. Olha só o versículo, capítulo ainda de Lucas 18. 4 e 5. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. E aí ele fala assim: considerai esse juiz. Versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Quem se lembra do que está em 1 aos Tessalonicenses 5,17? Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo para que um só não responda, todos respondam juntos. O que está em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Orai sem cessar, seja perseverante, pede, busque, bata. E a palavra dele é justamente esta: pois o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós precisamos começar agora a pedir ao Senhor que primeiro transforme o nosso coração e transborde o nosso coração, para que possamos olhar para os pecadores com um olhar de misericórdia e ser abençoadores da vida deles e não juízes. Precisamos clamar ao Senhor, porque nós sabemos que nós também estamos no mesmo local de merecimento deles. Eu lhe pergunto, tem algum mérito em você a mais para a salvação do que um estuprador que ainda não creu? Não, não tem mérito em você porque você creu. É tudo pela fé. Então olhe para um pecador com um olhar de misericórdia, pedindo justiça, sim, com misericórdia, mas trate-o como alguém que, se você não fosse alcançado pela graça, você estaria no mesmo lugar dele. Então, por isso, tenha consciência da sua total incapacidade. Você merece o que todos merecem, e tenha perseverança na sua oração ao Senhor. Segunda lição, temos que ter consciência que Deus é o nosso Pai bondoso. E isso aqui é muito importante. Olha só o versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vamos aqui, a frase talvez mais falada: todo mundo é filho de Deus, né? Quando você chega perto de uma coisa para ganhar alguma coisa, eu também sou filho de Deus. Será? O que é necessário para ser filho de Deus? E aqui, filho de Deus não significa essa paternidade criacional. Dentro disso, sim, todos são filhos de Deus no sentido de criação. Mas aqui não diz respeito à criação, aqui diz respeito a uma filiação posterior, através da adoção em Jesus Cristo. E como que isto é realizado? Isso só pode ser realizado dentro de um novo nascimento, de uma regeneração, de uma nova criação. Não dá para ser filho só por ser religioso. Não dá para ser filho só por ter passado pelo batismo, feito a pública profissão de fé e se tornado membro da igreja.
Não dá para ser filho de Deus só por ser um oficial da igreja, por ser o pastor da igreja, por trabalhar com as crianças, por trabalhar nas sociedades internas da igreja ou nos ministérios da igreja, por dar o seu dízimo, suas ofertas. Isso não lhe garante filiação. A filiação, ela só pode ser concedida através de um ato soberano do Espírito Santo ao nos fazer nascer de novo. Mas não só ali no sentido dele nos fazer nascer de novo, mas a obra toda criada, realizada na cruz do Calvário e a ação do Espírito em nossa vida, agora ela nos arrasta para a família da fé. Nós estamos lá em Lucas, se você olhar o texto de Zaqueu, por exemplo, hoje houve salvação nesta casa, ou seja, hoje legalmente aconteceu a consumação da filiação desse Zaqueu na família da fé. E nós somos adotados em Cristo, Efésios capítulo 1, versículos 4, 5. Nós somos inseridos nesta família. Agora, como nós somos inseridos nessa família, há também em nós o DNA celestial. Nós não podemos ser filhos sem ter a mesma natureza de Deus. Só é possível ser filho de Deus tendo em nós a natureza de Deus. Se você quiser prova disso, é só ir lá na 1 de Pedro. Ele vai dizer que nós fomos gerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. A partir do momento que o Espírito Santo passou a morar, ele criou um novo coração, um novo estado de vida e passou a habitar o nosso coração. A partir deste momento, tudo na nossa vida tem que ser mudado, porque nós agora passamos a ter a natureza espiritual. É por isso que nós temos visto, infelizmente, e às vezes vivenciado isso nós mesmos, num contexto de falta de santidade da vida. A começar por aquilo que nos move. Nós gostamos mais de conversar. Estou colocando na primeira pessoa do plural. Nós gostamos mais de conversar com pessoas do que com Deus. Nós gostamos mais de uma festinha de aniversário do que um culto de adoração ao Senhor. Nós gostamos mais de retiros, e só vamos se lá tiver uma boa piscina, tiver uma boa quadra, tiver o local para entretenimento, porque se não tiver, inclusive tem que ser local que a cama seja boa, que de preferência com ar-condicionado, mas o espiritual é o último que nós pensamos, e isso não é atrativo. Agora eu pergunto, como pode ser atrativo, como pode não ser atrativo a presença do Senhor, se eu me digo filho do Senhor? Que filho é esse que odeia a presença do Pai ou prefere a presença dos de fora ao Pai que está sempre no cuidado? Isso é muito sério. A nossa maneira de falar, nós pegamos muito mais as gírias do mundo, dos famosos, do que a linguagem bíblica. Certa feita, eu usei um termo na palavra de Deus, estava pregando, usei um termo, e uma pessoa que é cristã e que estava visitando, cochichou com a outra e riram, depois fiquei sabendo que ela levou para a maldade. Porque o termo bíblico já não é mais usual no nosso meio. Nós usamos muito mais a gíria deste mundo. Lembra que eu falei no domingo atrasado? Nós queremos ser iguais, imitar as pessoas ímpias,
famosas. Queremos nos pintar igual, queremos tatuar igual, queremos ser parecido no jeito de vestir, no jeito de cortar cabelo, no jeito de andar, no jeito de falar. Eu citei naquele domingo, a respeito de alguns personagens bíblicos, como Elias, como Moisés, Davi. Quem realmente nós devemos imitar como filhos de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não é sede meus imitadores. É sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se tem alguma coisa que eu não estou imitando a Cristo, não me imite. Nós precisamos querer ser parecidos com Jesus, porque nós somos, Ele nos colocou então junto da família. Agora Deus é o nosso Pai. Agora, como Pai também, Ele perfeitamente sábio, Ele não nos dará aquilo que nós queremos que não seja bom para nós. Todos os pais aqui já disseram não para os filhos, quando eles queriam, ou pediram, ou tentaram ir para locais em que não seria bom para eles. Aí o pai diz não. E o filho vai olhar e vai dizer o seguinte: não acredito. Por que não quer deixar? Alguns chegam a dizer: você é muito mal. Mas depois que a vida passa e cresce, você olha e diz: obrigado, pai, obrigado, mãe, por não ter deixado eu fazer isto. Ô presbítero, obrigado por ter segurado a gente naquele período que a gente estava meio solto assim, obrigado. Ô pastor, obrigado. Ô irmã, obrigado por ter me aconselhado. Mas isso muitas vezes acontece lá na frente. Você não sabe o que está ali na frente. Talvez você está querendo, vamos pensar aqui uma ilustração. Tem duas empresas, uma muito grande e outra inferior, menor. Uma com salário maior e outra com salário menor. Aí você fala: Senhor, é a tua vontade, mas que seja aquela outra lá, né, Senhor? Ou senão eu quero aquela, Senhor. Eu quero aquela. De repente o Senhor não deixa, você vai para de cá. Aí você fica: não acredito. Aí daí um mês a grande fecha, quebra. Porque nós não conseguimos olhar nem um palmo na frente do nosso nariz. Então Deus é o nosso Pai, precisamos saber, e Ele nos concederá, Ele nos habilitará, Ele nos fortalecerá para cumprir aquilo que Ele nos ordenou. Não julgueis para que não sedes julgados. Terceira lição: temos que ter consciência que Deus, como Pai bondoso, Ele nos dá. Olha só o que disse aqui o texto, olha que coisa maravilhosa. Quando ele chega no versículo 11: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isto é maravilhoso. Então vamos lá, o que nós vamos pedir a Deus agora? Porque é a promessa dele que vai dar. Vamos pensar aqui o que nós vamos pedir. Só que à medida que eu estou próximo do meu Pai, primeiro eu sei que eu não sei pedir. Então eu devo sempre pedir ao exemplo de Cristo: seja feita a tua vontade. Você percebeu a seriedade desta expressão? Você ora querendo, mas diz: seja feita a tua vontade. Mas o Senhor faz a vontade dele, você diz: aí não. Você fala com ele para ele fazer a vontade dele, mas ele faz, você não aceita. Já percebeu isso? Como é muito comum na vida da gente?
Mas é bom saber que o Senhor, Ele não vai nos dar aquilo que nós lhe pedimos. Isto é confortador. Talvez você possa fazer agora um exercíciozinho, voltar um pouquinho aí e lembrar de alguma coisa que você queria tanto e que não foi dado, e que você, olha, se eu tivesse dado, eu estaria hoje perdido com isso. Olha o que ele diz: vosso Pai que está nos céus dará boas coisas. Não é as coisas que você pedir, mas boas coisas. E eu tenho lançado essa preocupação na nossa oração. Nós oramos muito, muito, muito por coisas temporais, passageiras, que têm pouco sentido na vida. E oramos muito pouco por coisas que realmente interessam para a eternidade. Nós oramos muito para realizações pessoais e pouco para que essas realizações sejam de um coração totalmente cheio do Senhor. Se você dar uma olhadinha, vamos em Lucas de novo, Lucas 11 de novo. Eu gosto desse fechamento de Lucas, desta passagem. Olha o que ele diz no versículo 13, 11, 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que ele está tratando aqui? Ele está tratando de um anseio espiritual, de um anseio de Deus, fome de Deus. Não é fome de programa de igreja, não é fome de bênçãos de Deus, é fome de Deus, é sede de Deus. É aquele momento em que você, não importa se estará lá, eu tenho apenas 16 anos e a reunião hoje é só dos anciãos, nem o pastor estará presente hoje, que é só dos anciãos, mas mesmo assim eu posso estar presente, eu vou, porque é a palavra de Deus que vai ser lida, nós estaremos orando ao Senhor, eu estarei presente, não importa se não terá mais nada para fazer a não ser ler a Bíblia, orar e cantar hinos do inário. Só isso? Não, tem que ter pelo menos um teclado. Quer ver uma outra ilustração que nós olhamos para as coisas materiais? Como é que nós convidamos para um programa especial na igreja? Hoje estará pregando lá o fulano de tal. Vai lá para você ver. Hoje vai estar cantando coral, não sei as contas. Vai lá para você ver. Hoje estará presente. Vai lá para você ver. Enquanto o nosso convite deveria ser o seguinte: vamos lá adorar a Deus. O Senhor sustentou a igreja até agora no seu poder, é esse Deus que nós vamos adorar. Mas a motivação para atrair pessoas são pessoas. Um erro fatal. Deus é aquele que nos dá boas coisas e graças a Ele, por isso, Ele nos concede. Não existe uma oração que você faça a Deus em nome de Jesus, com sinceridade de coração, que Deus não lhe recompense. Agora, a promessa não é lhe dar aquilo que você pediu, é lhe recompensar. E vou lhe dizer uma coisa: entre o que você pede e a recompensa dele, quando essa recompensa não é o que você pede, a recompensa é melhor do que a sua petição. Mas eu não posso parar aqui. O Senhor nos dá. Então, olhando para isso, nós estamos dentro de um contexto de um sermão da montanha, que é a morte da natureza carnal e o enchimento do espiritual.
então eu tenho que buscar isso, Senhor. Diante do julgamento, relacionamento com o outro, eu sei que eu não tenho nada, que eu sou filho adotivo e que o meu Pai me dá quando eu oro. Por isso eu preciso orar e orar. E agora que vem o versículo estranho nesse meio. Versículo 12, leiam para mim, por favor. Deixa eu dizer uma coisa, quando fala aqui, quereis que os homens vos façam, não é quereis que os homens sozinhos leiam, não. É para todo mundo ler. Vamos lá, de novo. Vamos juntos? Tudo quanto... Perceberam agora que ele está falando de oração, 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 e chega no versículo 12, ele fala assim, relacionamento. Parece estranho? Não. Me ajudem aí. O que é essa palavrinha pois? É uma conjunção. O que significa uma conjunção? É pegar aquilo que está sendo dito aqui e juntar-se com o que está lá atrás. A partícula ou a conjunção, pois, do versículo 12, retorna a antes da exigência da oração. Ele volta a tratar do relacionamento, do não julgar as pessoas condenativamente, ajudar as pessoas que estão em falha. Ele trata novamente. Agora veja bem, ele está dizendo o seguinte: para você cumprir o que eu estou falando, você precisa ter esse momento de oração. Nessa oração você percebe que você não é ninguém, que você é filho adotivo, que Deus atende quando você clama. Então por isso agora, habilitado pelo Senhor, lhe dou a dica maior para toda a vida, que é o resumo da lei e dos profetas. Qual? Amar. Esse é o primeiro, mas o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. É a mesma coisa aqui, da segunda parte do mandamento. É a mesma coisa. Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele está dizendo o seguinte: trate o seu próximo do mesmo modo que você deseja ser tratado. Vamos começar então. Você deseja de chegar numa igreja e todo mundo de cara emburrada. Você chega, se assenta, levanta, vai embora e ninguém fala nenhum oi com você? Como nós falamos? Nossa, eu estive naquela igreja, ninguém me percebeu. Então, se eu não gosto disso, eu não posso fazer isso aqui. Quando chegar um visitante, chegar um irmão, eu tenho que ter um sorriso para ele, independentemente se ele vai ficar ou não vai ficar. Eu tenho que tratá-lo bem, porque é isso que eu gosto que façam comigo. Você gostaria de ser interrompido na sua explanação? Ah, não. Então, não interrompa o outro. Você gostaria de ser bem tratado? Então trate bem o outro. Você percebeu que você não tem direitos? Então, não trate o outro como você fosse superior a ele, mesmo que ele esteja na falha, no erro. Seja um abençoador e não um juiz. Você já viu quando alguém fala mal do outro, a tendência nossa é taxar como verdade aquilo, sem ouvir a outra parte?
Você gostaria que alguém falasse mal de você nas costas, das suas costas? Ah, não. Então não fale mal de ninguém. Falar mal das pessoas longe delas é uma covardia, é apunhalar pelas costas, porque ela não tem nem o direito de se defender. Você gostaria que você tivesse caído num erro e todo mundo apontasse o dedo para você e começasse a lhe acusar? Não? Pois então, não julgueis. Não julgueis. Perceberam como Jesus amarrou tudo aqui e dizendo assim: sem muita oração você não consegue fazer. Você é tão... Aí são palavras minhas interpretativas. Você é tão ruim quanto aquele que você está julgando. Você precisa esvaziar-se de você, ver você como o outro e abençoar o outro. Eu não estou falando para você bater palma para o pecado dele. Vou dizer para ele: que bom que você está no pecado, continue aí, eu lhe amo da mesma forma. Não, não é isso não. Eu lhe amo sim, mas você não pode continuar no seu pecado. Eu estou aqui para lhe abençoar. Venha comigo. Agora o cara não quer, vem comigo. O cara não quer, vem comigo. O cara não quer, não jogue comida santa aos porcos, deixa o cara morrer no chiqueiro. Mas você tem que amá-lo, tem que ir atrás. Então, se você faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Eu creio que muitos aqui já passaram por momentos, e eu já passei, em que você depende de alguém para algo, e você percebe uma má vontade naquilo a ser realizado, e não tem como você fugir. Você é obrigado a submeter-se àquilo. É terrível. É terrível. Então, quando alguém precisar de ir na sua casa tomar uma refeição, receba com alegria. Faça a sobremesa daquelas que nós vimos aqui domingo. Não sabe fazer? Pede a dica ao presbítero Adair, ele é bom nisso. Tá, para alguns basta lá um torresmo com café. É verdade, às vezes café da tarde em algum lugar, aí você vai lá, tem aipim, tem torresmo, tem linguiça, tem café, tem suco. Uma janta. Né, Pinheiro? Mas receba bem. Eu ouvi isso de um ancião, a quem nós, Damares e eu, tínhamos um respeito muito grande, o senhor Manuel Lamy, lá da minha região. A gente podia, né, trabalhava para a gente mesmo, então você podia se dar ao luxo de tirar um dia para receber alguém. E ele foi lá em casa, e nós estávamos conversando sobre isso, e ele falou uma coisa muito importante: todo o tempo que você tira para um amigo, você não perde o tempo, você ganha o tempo. Aprenda a ser gentil. Você não gosta de ser tratado com gentileza? Aprenda a ser gentil. Se você começar a agir assim, você viverá de forma diferenciada, e é isso que ele está dizendo. Não adianta eu querer uma coisa para mim e eu não fazer aquilo para o outro. Volta-se ao versículo 5, hipócritas. Hipócritas. Eu fecho o nosso estudo agora com as seguintes afirmações: sem a habilitação do Senhor não temos nada para oferecer de bom para o nosso próximo. Tenha certeza disso. Todo crente deve manter disciplinadamente uma vida de oração. Nada neste mundo deve ser suficiente para interrompê-la. Preservação é a exigência. Agora, só uma palavrinha aqui. Já percebeu quando você resolve separar um momento para oração, como é que as coisas acontecem? Experimenta. Vou orar todo dia 7 horas da manhã, das 7 às 8.
Nesse período, começa, alguém liga para você, alguém lhe procura, alguém quer falar com você, alguém quer entender. É sempre assim. Aí você lembra, quando ninguém faz, você lembra. Tem que olhar o e-mail para ver se tem alguém para orar por ele. Tem que olhar o WhatsApp para ver porque eu mandei uma mensagem, ver como é que está, porque eu vou orar por ele. Não é nada, não é porque você vai orar por ele, não. É porque você não está querendo ficar para orar. Então você fica buscando coisas para sair da oração. A questão é, não devemos sair da oração. É isso. Terceiro, Deus é o Pai bondoso e capaz de realizar e cumprir todas as nossas necessidades, e Ele sempre nos dará o necessário. Deus nunca prometeu uma despensa abarrotada. Ele apenas prometeu que não deixará os seus filhos morrerem de fome. Deus exige um padrão de vida que é suficiente para promover a paz e a bênção a todos. Oremos mais. Como eu gostaria que cada um de nós multiplicássemos a oração pessoal e na sexta-feira aqui enchêssemos esse templo aqui para oração. Uma igreja que ora é uma igreja que recebe a habilitação do Senhor. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Pode ter 1.500 programações. Pode ter esse monte de parceria missionária aqui. Mas se a igreja não orar, não faz sentido. Talvez a igreja nossa não está em crescimento, talvez seja falta de oração. Métodos nós temos bastante com sobra. Pessoas envolvidas nós temos bastante com sobra. Mas vamos avaliar aqui a sexta-feira? Mas alguns não podem. Ok, amém, Deus abençoe. Por que nós não gostamos da oração? Talvez o dia que nós como igreja acordarmos para a oração e enchemos aqui na sexta-feira para a oração, não só acrescentaremos aqui mais 2 bandeiras que virão em breve, mas estaremos passando bandeiras para lá, bandeiras para cá, fazendo cultos às 17 horas, às 19 horas, a escola dominical às 9, às 11, trabalho na terça-feira, trabalho na quinta-feira, na segunda-feira, acaba a folga pastoral, acaba com tudo, porque nós não daremos conta de tanta gente que virá. Quem sabe está faltando justamente essa igreja começar um ministério que, quando vim para cá, lembro-me do presbítero que me ligou na época, Marcão Tavares, dizendo: a oração está deficiente. 13 anos se passaram e eu posso continuar dizendo: na oração estamos deficientes. Que o Espírito Santo nos incomode a isso. Senhor, eu quero estar mais contigo. E a minha dica é, se o assunto acabar, fale com o Senhor assim: Senhor, o assunto acabou, mas eu não quero sair daqui não. Eu vou continuar aqui. Eu quero a tua presença. E o Espírito Santo lhe conduzirá na oração certamente.